Mas eu queria fazer uma provocação agora para a gente entrar na questão dos bancos centrais para o Cogos, né? Que talvez seja uma das coisas mais interessantes que eu aprendi nos últimos anos com o professor Richard Werner, que tem essa questão, embora eu não concorde que imposto necessariamente seja roubo, uma das coisas que eu aprendi nos últimos anos é que o imposto atual não é que ele seja roubo, mas como o Bukele disse recentemente, imposto no mundo moderno é uma grande fraude, uma grande enganação para maquiar o sistema bancário moderno. Então eu queria passar uma pergunta para o Cogos, é assim, um governante moderno com banco central, você acha que ele precisa cobrar impostos, Paulo? Então, eu discordo do Bukele nesse ponto. Se não existisse imposto, aconteceria o que o Voltaire falava. O dinheiro de papel sem lastro, com capacidade infinita de expansão da base monetária, ele vai tender a zero. A não ser que o governo faça duas coisas: impõe um curso forçado e exige o pagamento de tributos. Não, mas aí a gente toma a ideia de que todo governante é um maluco, que ele tá doido para criar uma hiperinflação. E historicamente isso não é verdadeiro. Hiperinflações são correlacionadas com dívida externa, porque o governo brasileiro não emite dólar. O governo lá do Reichsbank, lá na década de 20, ele não emitia o dinheiro que ele tinha que pagar no Tratado de Versalhes. Aí quando ele tenta imprimir moeda para obter divisas estrangeiras, vira um ciclo destrutivo, porque ele desvaloriza o câmbio. Agora, o fato é que quando eu vi isso no professor Richard Werner, que é um dos maiores macroeconomistas do mundo hoje, que cunhou o termo quantitative easing, né, facilitamento monetário, ele fala a verdade, que é o que o Bukele também estava falando, é que um governante moderno, em tese, toda essa estrutura, IPTU, ICMS, toda essa porcariada que um empresário tem que ficar gastando metade do tempo dele para ficar avaliando imposto, hoje, governantes dotados de um banco central com soberania, eles não precisam disso para obter recursos, né? Todo esse sistema da dívida maluco, por exemplo, hoje, entre 40% e 50% da dívida pública em todo momento está na carteira do Banco Central. Mas peraí, o governo emite dívida e o governo compra a dívida dele mesmo? O governo está se endividando consigo mesmo? Isso faz algum sentido? Né? Um governante moderno, se ele regulasse melhor, o Cogos está certo, quer dizer, esse sistema tem um potencial de inflação, como o nosso, que é muito mais inflacionário. Mas se um governo hoje controlasse a emissão nominal de crédito pelos bancos e reservasse para si um pedaço do estoque monetário, ele poderia pagar obras públicas e o funcionalismo público emitindo uma moeda sem dívida, fornecendo uma moeda sem lastro em dívida para a população e não precisaria basicamente cobrar impostos. Poderia cobrar impostos para poder enxugar dinheiro do mercado quando tiver excesso de inflação, para tentar regular a economia. Entende? Então, assim, existe uma fraude enorme na economia moderna que é o sistema da dívida, tanto a dívida privada quanto a dívida pública. Concorda com isso? Não, até aqui nós estamos de acordo. Mas, é possível emissão de dinheiro sem causar inflação? Não é possível isso. Não, eu disse o seguinte, até aqui nós estamos de acordo que a conta do governo nunca vai fechar. Então o que ele faz? Ele emite títulos. Ele emite títulos, as pessoas compram, então o governo toma dinheiro emprestado dos seus credores. Aí o que ele faz? Ele usa esses títulos para fazer política monetária. Então o Banco Central, ele pode, por exemplo, reduzir o compulsório dos bancos, permitindo que os bancos piramidem ainda mais a expansão da oferta monetária em cima das reservas que eles já têm, para inundar o mercado de liquidez. Esse é o quantitative easing. Vamos lá. Então, peraí, deixa eu te falar. Esse é o quantitative easing. Então, o que acontece? O Banco Central garante que os títulos do governo vão ter demanda, porque ele pode comprar ou vender em operações de open market ao seu bel prazer. Só que aí a pergunta é o seguinte, você tem essa expansão da moeda, o que garante que essa expansão de moeda continue a ter demanda na sociedade? Por que as pessoas continuam trabalhando por essa moeda? Porque no final das contas o governo vai exigir o pagamento de tributos nessa moeda que ele impôs como curso forçado. Então, você mesmo disse,
O governo se endivida contra ele mesmo. E aí ele tenta dar uma liquidez para esses títulos através da expansão da moeda. Então a expansão da base monetária dá liquidez para os títulos. O que dá liquidez para a própria moeda fiduciária? Ninguém perguntou isso. O que dá liquidez para a moeda fiduciária? A capacidade de tributar a população para pagar esses títulos. Então não passa de um grande esquema de pirâmide. Só que é um esquema de pirâmide piorado, porque você não está aqui só contando com novos entrantes na base da pirâmide. Você está contando com a desvalorização da moeda para alimentar essas pirâmides. Então é um esquema de pirâmide que destrói o valor da moeda. Vamos lá. É a pior coisa que pode acontecer. E aí, só discordando de você também na parte do Bitcoin, você disse que diferente do, por exemplo, o ouro, que é anticíclico, que serve como um hedge durante os ciclos econômicos, o Bitcoin não. Por que isso acontece? Porque todas as vezes que ocorre uma crise recessiva e o governo é obrigado a aumentar os juros para não ter uma crise de hiperinflação, e a hiperinflação, como você disse, pode até acontecer por uma necessidade de recarregar as divisas internacionais, mas ela também pode acontecer pelo quantitative easing, no momento em que as bolhas de maus investimentos vão estourando por causa da expansão da oferta monetária e o governo tenta postergar o estouro dessa bolha com mais expansão monetária, você vai ter uma crise hiperinflacionária, mesmo que não haja um problema de dívida externa. Então existem dois componentes da hiperinflação, um de dívida externa e outro da própria expansão, do próprio quantitative easing. Por isso que eu não gosto desse economista aí. Vamos lá. E só para terminar a questão do Bitcoin. Por que às vezes acontece uma desvalorização do Bitcoin durante essa recuperação da poupança, quando existe o componente deflacionário da recuperação econômica? Porque as pessoas vão correr para a renda fixa. O juro subiu, as pessoas vão tirar do Bitcoin e vão para a renda fixa. Claro que vai ter uma desvalorização do Bitcoin. Além disso, todo mundo que estava alavancado em Bitcoin vai entrar em pânico e aí o Bitcoin vai cair ainda mais. Por isso que o bitcoinheiro não é um sujeito que pensa a curto prazo. O Bitcoin é um sistema de transferência de renda de pessoas com alta preferência temporal para pessoas de baixa preferência temporal. Eu não estou nem aí para a flutuação do Bitcoin num horizonte de 1, 2, 3 anos. Eu quero saber do Bitcoin daqui a 10 anos. Então, não é verdade que sempre que há emissão de moeda aconteça inflação, né? Embora no longo prazo a moeda circulante deva ter uma alta correlação com o nível de preços, né? Que é a famosa teoria quantitativa da moeda, isso não é tão automático. Hoje, os bancos emitem moeda todo dia, como eu falei. O balancete dos bancos ele está aumentando 10%, 15% ao ano. Nem por isso a gente tem 10%, 15% de inflação ao ano. Um dos motivos que isso acontece hoje é que existem vários tipos de inflação. Não é verdade? A inflação que nós somos acostumados a falar é um índice, né? É um índice. Qual que é o índice? O IPCA, o índice de preços ao consumidor. Então, o dinheiro, ele necessariamente vai chegar no supermercado quando ele é emitido? Não. A maior parte do nosso dinheiro hoje é emitido para o mercado imobiliário, para o mercado acionário, ele fica circulando ali. O preço de imóveis, preço de carros que são financiados com criação de crédito, isso pode pode ser elevado sem afetar tanto o índice de preços ao consumidor. Então, às vezes, nos Estados Unidos, por exemplo, você já teve momentos em que os bancos estavam expandindo o seu balancete 10%, 15% ao ano. Isso quer dizer o quê? Balancete do banco, gente, os ativos e passivos de um banco é igual a moeda na nossa economia. Você está aumentando a quantidade de moeda em 10%, 15% ao ano e, no entanto, você tem uma inflação de preços ao consumidor apenas de 2%, 3% ao ano. E quando existe um investimento genuíno desses empréstimos para o setor produtivo, o crescimento da quantidade de bens pode equilibrar a emissão monetária e impedir uma inflação. Então isso é bem mais complicado. Por exemplo, essa questão do quantitative easing, né? O que significa quantitative easing? É aumento da base monetária, que por definição é algo muito pequeno, é 1% do estoque monetário. Isso mudou depois de 2008. O Banco Central Europeu e o Federal Reserve, eles emitiram uma quantidade absurda de reservas bancárias para injetar nos bancos. Tanto que os balancetes dos bancos se expandiram por causa disso, inclusive remunerando os bancos que deixavam dinheiro parado no Banco Central. No entanto, o estoque monetário como um todo até 2012, 2013 caiu.
Por quê? Porque os bancos não decidiam emprestar. Embora a taxa de reserva deles estivesse aumentando, o multiplicador bancário despencou. Ou seja, o que é o multiplicador bancário? É a taxa pela qual os bancos, usando aquela regulação do Banco Central que exige reservas no Banco Central, que eles expandem os seus empréstimos. É o compulsório que eu falei. Sim, é o compulsório, ou mesmo que se não for compulsório. Então, não existe uma correlação direta entre compulsório, reservas no Banco Central, base monetária e expansão do estoque monetário. Quem cria a maior parte da moeda na nossa economia são os bancos privados. Isso aqui tem que ser deixado muito claro. Um grande erro conceitual dos libertários, por falta de traquejo com a contabilidade bancária e a contabilidade do Banco Central, é sair por aí dizendo uma imensa besteira que o Banco Central é o culpado pela expansão monetária. Você é favorável ao Banco Central? Conceitualmente? Olha, eu acho que lá atrás, 500 anos atrás, se os reis... Vamos lá, o que eu quero dizer com isso? Se os reis católicos tivessem estabelecido um banco central para fornecer uma moeda honesta para a população, eu acredito que teria sido a coisa correta. Uma autoridade soberana, dotada de princípios morais corretos, ela forneceria uma moeda sem dívida para a população. Os bancos centrais atuais, que são filhos do Banco da Inglaterra, que começa como um banco privado e só é estatizado no século XX, esse sistema de bancos centrais atuais, eu posso dizer que eu sou contra. Por quê? Porque os bancos centrais atuais não trabalham para o bem comum, não são bancos nacionais, eles não existem para desenvolver os países, eles são uma rede de bancos controlados por banqueiros internacionais. A sede verdadeira dos bancos centrais é o BIS, o Bank of International Settlements, na Suíça. O maior acionista é o Fed. Que o maior acionista é o Fed, que também é um banco na origem privado. Então, ou seja, a autonomia do Banco Central é autonomia de quem? É a autonomia do Brasil, é a autonomia dos brasileiros, é você tirar qualquer controle moral, político da atividade do Banco Central, mas o que se chama hoje de autonomia do Banco Central é dependência dos banqueiros internacionais. E aí, Paulo, agora você tá com a bola. Olha, eu acho que o Murilo ele tá apontando o sintoma da doença, mas está ignorando a causa. Então, existe uma dependência dos países em relação aos banqueiros internacionais, o que escraviza as nações por dívida, o que viola a soberania das nações, e essa é a principal estratégia do Partido Comunista Chinês, por exemplo, para praticamente comprar terras de outros países e dominá-los economicamente. Só que a causa disso é o arranjo de Banco Central. Os reis católicos jamais fariam um Banco Central justamente porque eles são católicos, eles não criariam um esquema de usura desse tipo. Se você falar, olha, os reis católicos poderiam criar um hospital central para prover serviços médicos honestos para a população. Não, eles não poderiam fazer isso porque se nós queremos garantir a saúde da população, nós temos que ter concorrência entre hospitais. Se nós queremos garantir o valor da moeda, nós precisamos ter concorrência entre serviços bancários e cunhagem de moeda. Um banco central, ele intrinsecamente tende ao incentivo à usura e à corrupção. Por que isso? Porque não vai ter disciplina para a emissão da moeda, não vai ter disciplina bancária. Qual é o grande problema do Banco Central? É ele funcionar como um emprestador de última instância para os bancos. Então, o enorme poder que os bancos têm hoje deriva do fato de que o Banco Central, respaldado pelo poder de tributação dos governos, garante a indisciplina bancária e o constante estado de insolvência dos bancos. E se você pode operar em insolvência, transferindo os riscos dessa insolvência para a população através da depredação do poder de compra dessa população, o que você está fazendo? Você está destruindo as famílias e transferindo esse poder para os bancos. Você está tirando o poder do pai de família e transferindo para banqueiro. Não é à toa que a sociedade hoje é degenerada, inclusive nos costumes. Porque os banqueiros mantêm as suas famílias tradicionais, bem estruturadas. Pode ver a família aí dos Rothschild, dos Soros, a desgraça toda que os carregue. Enquanto as famílias hoje estão totalmente desestruturadas, endividadas, não estão casando. Por quê? Porque não tem dinheiro. O próprio 38ão, o Renato 38ão, ele é convidado para casamentos. O cara chama o Renato 38ão para casamento e fala, tô casando graças a você que me ensinou que é uma moeda de verdade, o Bitcoin. Eu escapei da ditadura dos bancos.
Então, a sólida moeda permite a reestruturação das famílias. Não é à toa que a sociedade está degenerada e a família dos banqueiros se mantém intacta. Na análise que o Murilo fez, ele está fazendo uma certa confusão aqui, terminológica. Primeiro ponto, inflação não é nível de preços. Inflação, como Murray Rothbard, que é um grande economista, coloca, é expansão monetária sem lastro, é falsificação de moeda. O nível de preços não vai ter uma correlação linear com a expansão da oferta monetária, realmente. Você pode ter uma expansão gigantesca da base e não ter um aumento de preços imediato. Por quê? Porque boa parte dessa expansão creditícia, que é o principal instrumento de expansão da oferta monetária, pode estar indo para maus investimentos, que vão gerar uma bolha mais tarde, mas não necessariamente causam um aumento de preços imediato. Ou você pode ter uma inovação tecnológica na sociedade, que aumenta a produção de bens reais. E aí você tem uma expansão da oferta monetária X e um aumento do nível de preços menor do que X. O que está acontecendo? O sistema usurário de inflação está neutralizando os efeitos benéficos de um aumento tecnológico. Nós poderíamos ter muito mais aumento de riqueza e barateamento dos bens e serviços se não houvesse inflação. Só que isso está camuflado pelo aumento da tecnologia ou pela inovação gerencial. Qual que é o grande problema? O grande problema é que existe dois conceitos aqui. Primeiro, base monetária e segundo, oferta monetária. O que é a base monetária? A base monetária é o M0 mais a base monetária propriamente dita. Que seria o M0 é o dinheiro espécie em circulação, mais o que os bancos têm nos cofres. Aí você vai pegar a oferta monetária, que é a moeda em circulação, mais os depósitos bancários de curto prazo, de longo prazo, mais os derivativos, etc. Qual que é o problema? O problema é que quando existe uma expansão da base monetária por causa da redução do compulsório, por causa da reserva fracionária, que permite aos bancos expandir o crédito sem realmente ter o depósito ali, a expansão da oferta monetária vai se dar de forma exponencial. Então, não adianta você falar, não, olha, a expansão da base monetária foi de 2%. Você pode piramidar exponencialmente em cima disso, dependendo do grau de reserva fracionária que você tem nessa economia, e a oferta monetária vai ser brutal. Por isso que hoje você tem uma economia onde existem 4 trilhões de dólares em derivativos, 4 trilhões de dólares em instrumentos financeiros indiretos, só que você só tem trilhões de dólares em tratores, terra, fábrica, maquinário. Essa conta tem como fechar? Não. E a culpa disso é dos bancos centrais. Vamos fazer uma pergunta aqui, Cogos. O que você quer dizer quando você diz que o banco tem dinheiro no cofre? O que isso quer dizer? Eu quero saber o quanto de reserva um banco tem. Reserva ele tem onde? Não, o Banco Central, tô falando. O que significa... bancos comerciais. Pois é, tô perguntando assim, o que significa reservas para os bancos comerciais hoje? Vamos falar, por exemplo, em divisas internacionais. Não, isso não é assim. Ele pode comprar títulos do Tesouro, assim, com reservas do Banco Central, ok. Mas reservas de um banco hoje é essencialmente, da mesma forma que nós temos uma conta de depósito no banco, os bancos terem uma conta de depósito no Banco Central. Mas eu não tô falando da reserva do Banco Comercial, tô falando da reserva do Banco Central. Não. Reserva de Banco Central é outro conceito. É reserva cambial, é totalmente diferente. Sim, divisas internacionais. Não, mas as divisas internacionais não entram aqui. Reserva no sistema bancário é reserva dos bancos comerciais no Banco Central. Isso essencialmente, uma parte você falou corretamente. Para hoje um banco, para poder acessar papel moeda, ele tem que ter reserva no Banco Central, que quer dizer depósito no Banco Central. Mas reserva é depósito. E hoje o problema é o seguinte, quem move é o rabo que abana o cachorro, certo? Hoje. A ideia que os economistas de Chicago, que os ortodoxos e os austríacos muitas vezes têm, é que o Banco Central controla os bancos. Isso hoje é falso porque nenhum Banco Central afirma sua soberania. Ele apenas lubrifica, né? Ele apenas sustenta o sistema dos bancos. O que isso quer dizer? Vamos dizer que o Bradesco, o Itaú, o Banco do Brasil, todos juntos, eles expandam sua carteira de empréstimos 15%, 20% ao ano, e o governo não emitiu nenhuma reserva a mais. Então, o compulsório era 10%, o compulsório na economia caiu para 7%, 8%. Em tese, o Banco Central poderia fechar esses bancos.
O Banco Central vai fechar esses bancos? Não vai. Quem expande primeiro os empréstimos são os bancos. Depois, o Banco Central, ele corresponde emitindo reservas. Ele só acompanha aquilo que os bancos fazem. É o problema que eu estou falando. O problema da soberania, o problema da lei moral não pode ser substituído pelo mercado. Esse delírio do Hayek lá, desnacionalização do dinheiro, moedas competitivas, isso nunca existiu na história da humanidade, em nenhum país, em nenhuma unidade soberana. Não, mas peraí, teve concorrência de moedas na história, sim. Não, entre países, até hoje existe, quer dizer, por exemplo, entre o real e o dólar, entre a moeda chinesa lá, o renminbi. Mesmo no mesmo lugar havia concorrência de moeda, que o Brasil colonial era um exemplo. Circulava ducado veneziano aqui. Tudo bem, mas assim, isso não é concorrência no sentido assim, olha, a autoridade soberana local tinha que aceitar isso ou a coisa era meio anárquica. Mas quando você teve um país desenvolvido, que tem um governo estabelecido, você não tem histórico de várias moedas circulando ao mesmo tempo. Hein? Ou, por exemplo, a França medieval, Cluny, que era um mosteiro, teve sua moeda. Tudo bem, circulava. Tudo bem. Vamos ver, o sul da Alemanha, Augsburgo, era uma cidade, a cidade do Figueiredo, tinha a moeda dela, que concorria com outras. Sim. A própria moeda de Florença que a gente discutiu do século XIII circulou no sul da França. Não, tudo bem. Tal. Aí tem o problema, assim, que as unidades soberanas eram diferentes. Então, quando você tinha cidades-estados, uma cidade-estado poderia muito bem ter a sua própria... Não era cidade-estado. Não, mas um mosteiro que só tinha, por exemplo, ele tinha uma certa área de soberania ali, em que ele era independente. Mas essas moedas circulavam. O ducado veneziano circulava. Como eu falei, hoje, nada impedia que a moeda de Cluny chegasse hoje a Portugal. Uma comunidade pode criar uma moeda social. Hoje, por exemplo, uma comunidade de 400 pessoas pode usar até a blockchain, por exemplo, e falar assim, olha, aqui a gente tem um sistema de preços em real, a gente vai criar uma blockchain que a gente registra as transações que nós fazemos. Eu não entendo. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.